Fala pessoal, hoje eu vou falar da primeira viagem intergaláctica dos astronautas da PlanetSweb. E o que danado é isso? Bom, primeiro, a PlanetSweb ela é uma empresa de inovação e soluções empresariais, onde a equipe é composta por eu, a Mauri, a Rubens, Laís e o Adrian. E para comemorar os 5 anos de aniversário da empresa, nós decidimos fazer uma viagem com a equipe, onde nós fomos para dois novos países. Primeiro para o Uruguai e depois para a Argentina. E o nosso CEO, o Rubens Flinco, ele pediu para estar fazendo um vídeo, tá? Não sou eu, mas todo mundo da equipe está fazendo o vídeo e postando nas redes que nós estaríamos ganhando uma camisa da primeira viagem intergaláctica dos astronautas da PlanetSweb. E eu vou querer minha camisa. Rubens Flinco já está aqui a cobrança, quero minha camisa, viu? Pronto, voltando aqui. Como foi a viagem? Pontos positivos e pontos negativos. A gente saiu daqui no dia 1º de novembro, fomos direto para o Uruguai, para o Montevidéu, que é a capital do Uruguai, né? E eles conhecem lá, eles denominam como departamentos. O que seria um departamento, Amaury? Um departamento lá nada mais é do que os nossos estados aqui. Outros países possuem o nome de província, mas é a mesma coisa. Uruguai departamento, Brasil estados, tipo Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Canadá, província do Quebec e entre outras províncias que tem por lá, por exemplo. E nós conhecemos lá duas províncias que são as principais do estado do Uruguai, do país do Uruguai, na verdade, que são a própria província de Montevidéu, o departamento de Montevidéu, e o departamento de Maldonado, que é onde fica Penápolis, onde fica Ponta del Este, que, cara, são locais muito bonitos. Ponta del Este, por exemplo, Zidane tem casa lá, o jogador Zidane. Donald Trump tem o único investimento dele na América do Sul, não como presidente, mas como empresário norte-americano, foi feito lá no Uruguai, em Ponta del Este. Ele tem a Torre Trump lá. E uma pequena curiosidade, né? Que nos Estados Unidos eles não gostam do número 13. Eles têm um, dois, três os apartamentos lá, 11º, 12º, eles pulam pro 14º. E a Torre Trump também segue essa lógica. Então fica uma dica aí para os brasileiros, na hora que for votar, esqueçam 13, tá bom? Voltando pro assunto, sem polêmicas. Lá no Uruguai, o que eu achei? Primeiro, eu me surpreendi com o país. O país, ele é fantástico. Ele é muito bom, eu já recomendo. Tá pensando em viajar, tá com dinheirinho extra, quer sair do país, cara, vai pro Uruguai. Lá é muito bonito. Primeiro dia inteiro nosso, a gente foi conhecer Maldonado, que é o departamento onde fica Ponta del Este. Conhecemos lá a Casa de Pueblo, que é a casa do povo, né? Que é uma casa que não foi feito com engenharia em si, como eu posso falar, com essa engenharia tradicional, paredes retas e tal. Parece muito a Grécia. Se vocês que já foram para a Grécia ou que já viram fotos daquelas casas brancas, a Casa de Pueblo lá no Uruguai ela tem o mesmo estilo e nenhuma das paredes é reta. Isso aqui é bem interessante. O povo uruguaio, nossa, eles amam o brasileiro, eles literalmente idolatram a gente. Isso é muito legal. Eles inclusive falam, né, que o Rio de la Plata, que é o rio que banha lá o Uruguai, que inclusive é o rio mais largo do mundo, né? Quando a água do Rio de la Plata ela está marrom, é porque a água veio da Argentina. Quando a água está verdinha, azulzinha, bem bonitinha, é porque veio do Brasil. Eles gostam muito da gente. Só por você falar que é brasileiro, eles já abriam um sorriso, já queria conversar. E por falar nisso, sobre a comunicação, como foi? Foi na base do portanhol, né? Deu para se comunicar tranquilo lá. E na base do apontômetro, quando a gente sabia, apontava para as coisas lá e foi uma experiência bem, bem bacana. Aprendemos muito também nessa viagem, tá? Foi bem legal. Eu falo aprendemos porque fomos nós quatro, né? A equipe toda da Planet. E depois de a gente conhecer Ponta del Este, a gente foi conhecer a própria Montevidéu, a capital. E lá é bem interessante porque as casinhas, né? A maioria delas, pelo menos, não possui muro. Então é muito estilo aqueles filmes americanos, filmes mais voltados para a Europa, que a segurança pública não é como aqui no país, né? No Brasil, ela é um pouquinho melhor. É a única coisa positiva, mesmo que o Uruguai tenha mais assim do que o Brasil. São as belezas,
é uma delas, que é muito lindo, e a questão da segurança pública é melhor do que aqui. E só aquelas ruas bem largonas, porque não possui os muros, né? As casinhas no meio, terrenos tudo aberto. É muito legal isso lá, eu achei. Cidade bem pacata, o povo muito sorridente. Eles só são um pouquinho lesados no bom sentido. Que aqui no Brasil a gente é acostumado àquele corre-corre. São Paulo, Recife, Rio de Janeiro. Você vai no canto, atende um, atende outro. Aí todo mundo tem que ser proativo e tem que ter resultado e acabou. Já lá não, lá eles são bem de boa, bem lerdos, atendem a gente super bem na quesito de serem sorridentes, atenciosos e tal, mas são bem tranquilos lá, a gente se você já não for preparado e ser paciente, você passa raiva lá. Isso é uma das coisas ruins que o Uruguai possui. Mas isso em todo canto, tá? No mercado eles são bem lerdos, no hotel foram bem lerdos, no shopping foram lerdos, todo canto o atendimento lá é bem de boa mesmo. Eles são bem, bem parece que tá drogado, tá ligado? Eles são bem de boa mesmo. Mas são um povo muito simpático, é muito legal lá no Uruguai. Aí Montevidéu, a capital, que eu já falei de Ponta del Este. E outro departamento lá que a gente foi o de Colônia, que é onde fica Colônia de Sacramento. Para você que não conhece, que não, caso você não conheça, o estado, melhor, o país do Uruguai, ele nasceu de uma guerra entre Brasil e Argentina pelo aquele território, conhecida como a Guerra da Cisplatina. Foi uma guerra que não teve vencedor, nem o Brasil nem a Argentina ganhou. A Inglaterra, que na época era a maior potência mundial daquele período, se interfez na guerra e a gente fez um acordo entre Brasil e Argentina e o Uruguai ficou independente. Aí daí nasceu o país do Uruguai e está aí até hoje, tá bom? Só que antes, bem antes dessa guerra, tiveram os portugueses e os espanhóis. A América Hispânica, que foi colonizada pelos espanhóis, e a América Portuguesa, que foi colonizada pelos portugueses, no caso do Brasil, guerreavam muito também naquele território, e lá possui muitas muralhas, fortes, ruas tipo de 500 anos atrás, 400 anos atrás, e é muito bonito e vale muito a pena você conhecer Colônia de Sacramento. Não é à toa que a Unesco ela tombou, né, a cidade de Colônia como um patrimônio mundial. Então, tipo, é muito belo lá. As culturas, os canhões, as estruturas antigas. Para quem gosta de história, vai curtir muito aquele local. Lá de Colônia, a gente partiu para a Argentina, para a capital da Argentina, Buenos Aires, no navio da Boquebus, o Atlantic 3 é o nome do navio. Atlantic 3, isso mesmo. E é 1 hora mais ou menos a travessia, partindo de Colônia para Buenos Aires. São 50 quilômetros atravessando o Rio de la Plata. Estava chovendo bastante nesse dia quando a gente foi. E chegando na Argentina, a gente já teve uma coisa muito ruim, que são os carros. Como assim os carros, Amori? Aqui no Brasil, os carros já são feitos, né? Com um filtro, esqueci o nome, carburador, não sei, com um filtro em si para limpar o ar do carro. Eu não sou mecânico, tá? De carro não entendo muita coisa, só sei dirigir, olha lá. E, e aqui o ar do carro ele sai mais limpo, ele sai branquinha, fumaça branquinha, não sai aquela fumaça tão fedorenta. Já lá na Argentina, foi a gente sair do porto da Boquebus, a gente pisou em si nas calçadas do porto ali da Boquebus, todo mundo reclamou da fumaceira dos carros. Incomodava o nariz, a garganta ficava seca, a cabeça começava a doer. Cara, é muito ruim isso. Argentina, fazendo um breve resumo, o que é Buenos Aires? Parece São Paulo, é uma cidade grande, mas eu prefiro São Paulo. São Paulo é mais bonita, São Paulo é mais nova, o metrô de São Paulo é mais desenvolvido. Até o obelisco, que é um principal ponto turístico lá deles, o nosso obelisco aqui perto do Ibirapuera é mais bonito. Então, tipo, comparando a Argentina com São Paulo é 10 vezes melhor. Ponto. Lá tem muitas áreas verdes também, tem uns parques legais, tem muitos locais bonitos. O centro é meio que uma imitação de Nova York, porque tem muita propaganda em cima dos prédios, coisa que aqui em São Paulo foi proibida, né? Por conta que deixa a cidade mais bonita sem as propagandas. Então lá tem muitas dessas propagandas. Eu gostei da Argentina, é legal. Eu me senti rico lá porque eles estão numa crise medonha. E por conta da crise na Argentina, inclusive a gente se deparou com algumas filas que depois, eu dando uma pesquisada, eu fiquei sabendo que aquelas filas nos bancos eram para eles tirarem o dólar, porque
correm o perigo do governo confiscar e deles perderem dinheiro. Então eles já estão querendo tirar tudo que é dinheiro de banco lá, enfim. E por conta da moeda estar muito desvalorizada, eu me senti literalmente rico lá. O que você gastava aqui R$ 20, por exemplo, para comprar em um shopping, lá você gasta 10. E isso já contando com as taxas do cartão e em tudo que você comprou lá, tudo que você gastou, mesmo produto que você comprasse no Brasil, você compraria mais ou menos pela metade do preço. Isso eu achei bem interessante. Principalmente no shopping, em alguns locais que a gente foi era assim. Já no Uruguai não, a moeda lá é um pouquinho mais valorizada, o peso uruguaio, um pouquinho mais valorizada do que o peso argentino e ficava meio que elas por elas. Era como se eu estivesse realmente comprando alguma coisa no Brasil em si. Foi mais ou menos isso a viagem. Negativo da Argentina é a questão da poluição. Do Uruguai eu me surpreendi, ali é fantástico, aquele país é demais. E é isso, aconselho vocês a irem. Parabéns a Planet Web pelos seus 5 anos de vida. Acesse aí o nosso site. E é isso, galera. Até a próxima viagem intergaláctica dos astronautas da Planet Web. Fui!